E aí galera, aqui é o JP e agora a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de radioatividade. No primeiro vídeo a gente havia estudado um breve histórico, o que é radioatividade, né, alguns conceitos importantes, e também a natureza das radiações, né, das emissões radioativas, entre elas partículas alfa, beta e radiação gama. Vamos agora conhecer um pouquinho mais da parte de cálculos envolvendo radioatividade. Primeiro a gente vai estudar as leis da radioatividade, que são duas e que mais do que saber a lei, a gente tem que saber trabalhar com ela. A primeira lei é a lei da emissão alfa, que é conhecida como lei de Sori. Por que emissão alfa? Bom, essa lei vai falar o seguinte, que um certo isótopo radioativo, né, um certo elemento radioativo, ao emitir uma partícula alfa, o seu número atômico diminui em 2 unidades e o seu número de massa diminui em 4 unidades. Por quê? Vamos lembrar aqui, ó, isso daqui é como se fosse uma equação matemática e a seta é o nosso igual. Então aqui, ó, de um lado, eu preciso, tudo que eu somo em cima tem que dar aqui, ó. Então 4 mais A menos 4 vai dar o A, que é esse valor. E 2 mais Z menos 2 vai dar Z, que é esse valor aqui. Tá? Então, vamos transformar o que é essa reação nuclear aqui numa equação matemática. Por exemplo, aqui, perceba que nós temos um elemento aqui que é o plutônio, que vai se transformar em urânio. Como que ele faz essa transformação? Através da emissão de uma partícula alfa. Então, o número atômico do plutônio, 94, quando ele emite uma partícula alfa, o número atômico passa a ser 92. Lembra que o número atômico é a identidade do nosso átomo, né, do nosso elemento. Mudei o número atômico, mudei o elemento. Então, 94 é o plutônio, 92 é o urânio. E aqui no número de massa é 239, que vai ser 4 mais 235. Então, o plutônio 239 dá origem ao urânio 235, ok? E a segunda lei, que é a lei da emissão beta, que também é conhecida como lei de Sori, Fajans e Russell. O que essa emissão beta vai significar? Todo átomo que emite uma partícula beta tem o seu número atômico alterado, né, em uma unidade a mais e o número de massa permanece inalterado, justamente para poder aqui ficar equilibrado. Né? 0 mais A é o A, menos 1 mais Z mais 1 tem que dar Z. Por exemplo, aqui, nessa reação nuclear, o carbono 14 se transforma em nitrogênio 14. Como? Através da emissão de uma partícula beta. Perceba aqui, ó, 14 é igual a 0 mais 14. E aqui embaixo, menos 1 mais 7 vai dar 6, ok? Isso daqui, se a gente está falando em termos de tabela periódica, no mesmo período, o que significa? Emitir uma partícula alfa significa que o novo elemento formado vai estar 2 casas, né, 2 quadradinhos à esquerda. Ele vai voltar 2, porque vai diminuir em 2 unidades o seu número atômico. E se ele emite uma partícula beta, ele vai 1 quadradinho para a direita. Então, ele aumenta em 1 unidade o número atômico. Isso se eu estou mantendo no mesmo período, tá certo? Vamos ver alguns exemplos agora de aplicações dessas duas leis. Como que isso aparece em exercícios para a gente. Por exemplo, primeira coisa, ele pode te dar um elemento, falar o que é emitido e perguntar o que é formado. Aqui, o elemento netúnio, deu aqui a informação para a gente, né, número atômico 93 e número de massa 237. Após a emissão de 7 partículas alfa e 4 partículas beta, transforma-se em qual elemento químico? Bom, ele falou que são 7 alfas e 4 betas. Essa daqui é a nossa reação nuclear. Eu quero descobrir aqui o que está em azul, tá certo? Bom, 7 alfas e 4 betas. A gente vai fazer a nossa matemática aqui agora. Olha só, primeiro eu começo com os números de cima. Meu conselho é, comece com os de cima sempre. É mais fácil começar analisando aí os números de massa e depois os números atômicos. Nesse exemplo não tem tanta diferença, mas depois a gente vai ver um outro caso que vai ser importante começar pelo número de cima. Olha só, 237 é igual
7 vezes 4, mais 4 vezes 0, mais A. Então, eu tenho aqui que A é 237 menos 28, A é 209. Então, o número de massa do elemento químico formado é 209. Agora, eu vou fazer com a parte de baixo. 93 é igual a 7 vezes 2, mais 4 vezes menos 1, mais Z. Então, tem aqui que Z é 93 menos 14 mais 4. Então, o número atômico do meu novo elemento químico, 83. Tendo o número atômico, é só procurar na tabela periódica. Então, procurando na tabela, a gente sabe que o elemento formado é o bismuto 209, cuja representação é essa daqui. Você não precisa saber de cor aí os números atômicos, tá? Em geral, nas provas, exercícios, ele te dá uma tabela ou te dá informações específicas para que você saiba qual é o elemento formado. Às vezes ele não pergunta o elemento, mas pergunta, por exemplo, o número atômico desse elemento, tá? Então, fica aqui um exemplo do que ele pode pedir. Segundo exemplo do que ele pode pedir usando essas leis da radioatividade, tá aqui. O radioisótopo 222 do radônio, de número atômico 86, por uma série de desintegrações, transforma-se no isótopo 206 do chumbo 82. Determine o número de partículas alfa e partículas beta envolvidas nessas transformações. Perceba que agora ele falou de qual elemento eu saio e em qual eu termino. E agora ele pergunta quantas alfas e quantas betas. Então agora eu tenho que descobrir o que está em azul aqui, x-alfa, y-beta. Como eu disse, é melhor começar por cima. Por que é melhor começar por cima? Porque quando eu começo por cima, quando eu fizer aqui, ó, y vezes 0, vai dar 0. Então, eu elimino o y e vou ficar só com o x. Aí, eu consigo descobrir o valor de x para depois descobrir o y. Se você começa por baixo, você vai trabalhar com duas incógnitas ao mesmo tempo. E aí pode ter problema, tá bom? Você pode se confundir. Começando por cima, 222 é igual a x vezes 4, mais y vezes 0, mais 206. 4x é 222 menos 206. Isso daqui vai dar justamente 16. 16 dividido por 4, eu tenho que foram emitidas 4 partículas alfa. Agora, descobrindo y, vou pegar a parte de baixo. 86 é igual a x vezes 2, mais y vezes menos 1, mais 82. Como eu já descobri x, que vale 4, né, eu vou substituir. Menos 1y é igual a 86 menos 4 vezes 2, menos 82. Ou seja, y nesse caso é 4. Nem sempre é o mesmo valor, tá? Cuidado, não é porque eu emiti 4 alfas que eu tenho que emitir 4 betas. Pode ou não ser igual. Assim, nesse processo que ele descreve aqui, a emissão de 4 partículas alfa e 4 partículas beta. Mais um exemplo. Vamos lá, ele fala o seguinte. Considere o decaimento radioativo do isótopo polônio 218, em que são emitidas diferentes partículas nas etapas do processo, representado simplificadamente abaixo. Determine qual partícula é emitida em cada etapa. Aqui, como ele falou que é uma partícula para cada etapa, é só eu analisando aqui o que muda. Então, por exemplo, nessa primeira, de polônio 218 para chumbo 214. Perceba que o número aqui embaixo, o número atômico, diminuiu 2 unidades e o número de massa 4. A nossa partícula de emissão radioativa que diminui 4 em cima e 2 embaixo é alfa. Então, aqui em 1 eu emiti uma partícula alfa. Agora aqui, etapa 2. Eu mantive o número de massa, aumentei o número atômico. Então, foi uma beta. Do bismuto 214 para o polônio 214. Mantive em cima, aumentei 1 embaixo. Também foi uma beta. Aqui agora, diminui 4 em cima e 2 embaixo. Foi uma alfa. Mantive em cima, aumentei 1 embaixo. Foi uma beta. Tá certo? Caso ele tivesse falado aqui, eu poderia trabalhado aqui, por exemplo, com o termo, em vez de ser partícula alfa, núcleos de átomo de hélio. Nesse processo foram emitidas ao todo 2 núcleos de átomo de hélio, porque foram 2 alfas. E elétrons, 3 elétrons, foram 3 betas. Ok? Isso é lei de radioatividade. É a forma como pode ser cobrado para a gente ao longo dos exercícios.
Agora a gente vai para a chamada cinética radioativa, entender um pouquinho mais sobre a velocidade aí dentro de reações nucleares. O primeiro conceito e o conceito mais importante dentro da cinética radioativa que você tem que saber é o conceito de meia-vida, ou também chamado de período de semidesintegração, representado por P ou esse T meio aqui. O que significa isso? É o tempo, então uma medida de tempo, necessário para desintegrar metade dos átomos radioativos. Então, vamos supor, eu começo com 100 átomos. Quanto tempo leva para eu desintegrar 50 desses 100 átomos? Ou seja, metade. Por isso, meia-vida. Quanto maior a meia-vida de um isótopo radioativo, né, de um elemento radioativo, mais estável ele é. Tá? Então, caso ele pergunte aí, eu dou meia-vida que pode ser às vezes de milissegundos para milhões de anos, essa é a diferença. No caso, quanto maior a meia-vida, mais estável é. Essa meia-vida, o valor da meia-vida não depende da quantidade inicial. Então, posso ter 10 átomos, posso ter 1 milhão de átomos, posso ter qualquer quantidade, a meia-vida sempre vai ser a mesma, ok? E também não depende de condições externas, como, por exemplo, pressão, temperatura e até composição química do material. Então, não importa se esse elemento radioativo está ligado com um certo outro elemento ou outro. Ele, por si só, né, é um fenômeno próprio dele. Vai ter essa mesma meia-vida, ok? Matematicamente, como que a gente representa isso? A gente vai ver aqui duas fórmulas, mas depois a gente vai aprender a trabalhar não necessariamente usando fórmulas. E aí tem uns conceitos um pouco melhores, uma representação mais fácil para a gente guardar e não ter perigo de errar. Primeiro, com essa fórmula aqui tratando de massa. Então, aqui o M' é a massa, né, no caso massa final, e o M0 a massa inicial. E aqui dividido por 2 elevado a x, em que x é o número de meias-vidas. Como vai caindo pela metade, eu sempre vou dividindo por 2 a minha massa inicial. Isso o tanto de meias-vidas que eu estou calculando. E aí, como que faz para eu saber o número de meias-vidas? Bom, esse número de meias-vidas é calculado da seguinte maneira. Eu tenho aqui o tempo de meia-vida e aqui eu tenho o tempo decorrido. Então, eu pego o tempo que ele falou no exercício e divido pelo tempo de meia-vida daquele determinado elemento, ok? Falando ainda de meia-vida, vamos entender aqui com um exemplo mais visual. Então, ó, eu tenho uma certa quantidade aqui, N0, e aí, conforme passa uma meia-vida, que ele representou aqui pelo P, né, o período de semidesintegração, agora eu não tenho mais N0, eu tenho metade, N0 dividido por 2. Passou mais uma meia-vida, N0 dividido por 4 agora. Né? Então, é essa quantidade inicial. Divide por 2, depois divide por 2, ou eu pego essa daqui e só divido por 2. Depois, divido por 2 de novo, né? Na terceira meia-vida. E assim sucessivamente, até chegar uma quantidade x de meias-vidas, eu tenho N0 dividido por 2 elevado a x. Ok? Em termos de porcentagem, e aí é muito comum também aparecer isso em exercício, como que a gente trabalha? Se eu começo com 100% do meu isótopo radioativo, e aí eu tenho, no caso, 0% do núcleo filho. Lembrando que núcleo filho é aquele que vai ser gerado após a minha desintegração radioativa. Após a primeira vida, eu tenho aqui agora 50%, né, caiu pela metade, e os outros 50% que caiu foi porque eu justamente transformei em núcleo filho. Então, aumentei aqui. Após a segunda meia-vida, 50 dividido por 2 cai para 25. Perceba que agora eu tenho 50 de núcleo filho, com mais os 25 que decaiu, dá 75 agora do núcleo filho. Depois desses 25, 12,5. Então, somo novamente aqui esses 12,5 que caiu, vai dar 87,5 do núcleo filho. E assim sucessivamente. Perceba que esse isótopo radioativo, o núcleo pai, é, digamos assim, o meu reagente, e o núcleo filho, quanto que eu vou tendo do meu produto. Beleza? Como que a gente analisa num gráfico a meia-vida? E tem muito exercício que traz isso. Primeiro, meia-vida, né, as reações
radioativas, né, nucleares, são reações elementares unimoleculares. Ou seja, elas são reações de primeira ordem, no caso, se você já estudou essa parte de cinética química aí um pouco mais aprofundada. E aí a gente tem um decaimento exponencial. Tanto é que tem exercício de matemática que envolve aí conceitos de radioatividade. Então, porque a gente vai ter um gráfico aqui de uma exponencial decrescente, tá certo? Tá aqui o nosso gráfico. Então, perceba, eu tenho uma quantidade M inicial, que é o meu 100%. Após passar uma meia-vida, né, aqui que ele representa por T, então aqui, ó, na primeira meia-vida, caiu pela metade, ou seja, agora eu tenho só 50% do meu elemento radioativo. Depois, na segunda meia-vida, caiu de novo pela metade, tá? Aqui dividido por 4, 25%. E assim sucessivamente. Então, esse daqui é o rosto de um gráfico para meia-vida, ok? Vamos ver agora alguns exercícios com isso. Primeiro exercício que ele pode pedir, né? O tipo de exercício. Fala assim, ó. Sabendo-se que o iodo 131 tem o tempo de meia-vida de 8 dias, calcule quanto resta do isótopo radioativo em uma amostra de 1,2 gramas de iodo 131 depois de 24 dias. Vou ensinar aqui a fazer usando um esqueminha e depois usando a fórmula. Esse esquema é mais garantido e eu acho mais fácil de você não esquecer e de nem errar na hora da prova. Então, ele falou que a meia-vida, 8 dias. Bom, no começo temos esse isótopo radioativo, temos 1,2 gramas. Então, depois de passar 8 dias, vai cair pela metade. Vai agora para 0,6. Eu tenho que chegar até completar 24 dias. Então, passa mais uma meia-vida, então nos outros 8 dias, cai de novo pela metade. De 0,6 vai para 0,3. Percebe que não é linear esse decaimento, é exponencial. E aí, então, já deu 16 dias. Passa mais uma meia-vida, agora eu chego, então, que vai restar do meu isótopo radioativo, 0,15 gramas. Vamos agora analisar aí usando a fórmula, tá? Então, temos aí, após 8 dias, 0,15 gramas do iodo 131. Na fórmula, primeiro, eu vou descobrir quantas meia-vidas eu tenho que usar. Então, tá aqui, ó, eu pego o tempo total, né, tempo decorrido 24 dias, e uma meia-vida, 8 dias. Então, ao todo, eu tenho que contar 3 meias-vidas. Massa inicial, aqui, dividido por 2 elevado a x. Isso para chegar na massa final. 1,2 dividido por 2 ao cubo, então, que vai dar 8, 1,2 por 8, 0,15. Perceba que nos dois casos cheguei no mesmo resultado. Aqui eu não precisei usar fórmula nenhuma, aqui eu já usei, tá? Então, ficar atento a isso para que você não erre. Esse primeiro aqui jeito é mais simples de fazer. Vamos ver outro exemplo agora. Agora usando o gráfico. Ele fala assim, ó. Considere o gráfico abaixo do decaimento radioativo do césio 137, que se transforma no elemento não radioativo bário 137. E determine. Letra A, ele fala assim, ó. O tipo de radiação emitida na transmutação citada. Então, eu vou sair do césio e vou chegar no bário. Bom, se a gente pega aqui, ó, césio é 137, ele deu um número atômico aqui, 56 e 57. O que aconteceu? Não mexi no número de massa, aumentei uma unidade no número atômico. Então, X, na verdade, é uma partícula beta. Então, a radiação emitida nessa transmutação aqui é uma partícula beta. Segunda parte agora. Ele pede a meia-vida do isótopo radioativo do césio. No caso aqui o césio 137. Para isso a gente vai ter que pegar o gráfico. Então olha só. Quantidade inicial, tá aqui, ó. Ele começa com 8 miligramas. Eu posso pegar qualquer quantidade e analisar quanto tempo que gastou para cair pela metade essa quantidade que eu escolhi. Então se eu começo com 8, tem que achar aqui 4. Ele vai chegar em 4 miligramas nesse ponto aqui. Esse ponto cai nessa região do gráfico. Cuidado com a escala do gráfico, tá? Então, aqui, ó, eu tenho de 20 em 20 anos. Aqui, ó, 20, 40, 60, 80. Como deu exatamente na metade entre 20 e 40, esse valor aqui é de 30 anos, ok? Como que eu confirmo isso? É só eu continuar.
De 4 para cair para 2, tem que dar 30 anos também. Então, aqui, ó, de 4 para 2, o 2 vai cair exatamente no 60. Passou 30 anos. Aqui de 30 para 60, 30 anos também. Então, de fato, essa é a meia-vida desse nosso isótopo radioativo. 30 anos. Agora a letra C. Em que ano a quantidade de Césio-137 terá reduzido de 75% da inicial numa contaminação ocorrida em 1990? Cuidado aqui, tá? Com esse termo, reduzido de. Tem muita pegadinha aqui, ó. Reduzir de significa reduzir. Então, eu quero reduzir 75%. Se eu reduzo 75%, quer dizer que vai sobrar apenas 25%. Agora, se ele fala reduzir a, quer dizer que eu vou reduzir para aquela quantidade. Tá? Então, tem diferença falar reduzir de 75 para reduzir a 75. No caso aqui, ó, pelo gráfico que a gente pegou na letra B, o tempo de meia-vida é 30 anos. Então, eu começo aqui, ó. No começo, eu tenho 100% do meu isótopo radioativo e eu não consumi nada. Após 30 anos, né, a primeira meia-vida, eu já caí aqui, reduzi para 50%, então eu já consumi 50%. Após a segunda meia-vida, sobrou 25%, porque eu consumi 75%. É o que ele pede para ter reduzido 75%. Aqui, ó, reduzir, que foi o que eu consumi. Isso acontece após 2 meias-vidas, ou seja, após 60 anos. Se a contaminação foi em 1990, eu vou ter justamente esse valor no ano de 2050. Tá? Então, cuidado, porque aqui você tem que pegar exatamente o ano que ele deu e somar esse período de tempo. 30 com mais 30, 60 anos, ok? Essa daqui é uma outra forma de cobrar meia-vida em exercícios também, beleza? Depois de dar meia-vida, a gente vai ver agora, superficialmente, mais 2 conceitos aí que pode aparecer ou não dentro de cinética radioativa, tá? Meia-vida, sem dúvida, é o mais importante, mas esse daqui vale a pena a gente já ter ouvido falar. O primeiro deles é o que a gente chama de atividade radioativa, representado pela letra A maiúscula. Ele vai equivaler a uma velocidade de reação química, igual a gente viu em cinética. Então, essa atividade é uma velocidade. E aí, justamente, vai medir o número de desintegrações que vão ocorrer num certo tempo, igual à velocidade, o tanto que eu transformo num certo tempo. Só que a atividade radioativa é uma grandeza empírica, então ela é determinada experimentalmente. Então, a gente faz aí, analisa experimentalmente para poder determinar esse valor. E a unidade no Sistema Internacional para a Atividade Radioativa é Becquerel. Se a gente lembrar, lá no nosso primeiro vídeo, é em homenagem ao cientista que descobriu a radioatividade com os compostos de urânio. E o que significa um Becquerel? Significa uma desintegração por segundo. É a mesma coisa, tá? Então, quer dizer que a cada segundo eu estou desintegrando um átomo, ok? Matematicamente, o que a gente tem? Temos aqui, ó, essa fórmula, em que o A é a atividade radioativa, o K, uma constante radioativa igual a gente tem constante de velocidade, e o N, o número de núcleos radioativos, ou seja, o valor inicial, a nossa concentração, digamos assim, igual a gente aprendeu lá em velocidade. Se eu faço esse comparativo, tá aqui, ó, velocidade, atividade, constante, constante, concentração inicial, número inicial de núcleos radioativos. E aí a gente vai fazendo essa desintegração. Para a gente comparar com a meia-vida, aqui, ó, quanto maior a constante radioativa, menor o tempo de meia-vida. Tá certo? Aqui uma relaçãozinha bacana de guardar. Outro conceito é o conceito também de vida média. O que é vida média? É o tempo que os átomos de uma amostra radioativa levam, em média, justamente por isso que é vida média, para se desintegrar. E aí, essa vida média é medida estatisticamente. Dessa forma aqui, ó. Vida média é 1 sobre a constante radioativa. Por isso que, para calcular a vida média, primeiro a gente calcula a atividade radioativa. Agora, se eu quero comparar aqui usando
o tempo de meia-vida, temos essa relação aqui, ó. O tempo de meia-vida com a vida média se relaciona com essa fórmula aqui, tá? Você não precisa saber, a nível de ensino médio, como que surge essa fórmula. Depois, obviamente, na faculdade, aí estuda essa cinética um pouco mais aprofundada. Se a gente comparar, a gente tem aqui, ó, por exemplo, eu pego um átomo radioativo do radônio 226. Se eu faço essa comparação, a constante radioativa é esse valor, 1 sobre 2.300 por ano, e a vida média, consequentemente, 2.300 anos. O que significa falar vida média 2.300 anos? Que os átomos desse elemento aqui radioativo devem durar, em média, 2.300 anos antes de se desintegrar, ok? Isso daí é um valor estatístico, obviamente, tá? Então, fica aí um outro tópico mais de aprofundamento, caso vocês precisem. Bom, dessa aula, vimos leis da radioatividade, que é importantíssimo, e tempo de meia-vida também muito importante. Esse finalzinho, atividade radioativa e vida média, são tópicos mais aprofundados, mas vale a pena a gente conhecer. A gente ainda tem mais uma parte de radioatividade, qualquer dúvida à sua disposição. Até daqui a pouco, tchau, tchau.